O que define uma nação? Seria a cor de um passaporte? Ou a alma de um povo? Esta mulher, vestida em luxo da cabeça aos pés, tentou enganar a imigração americana com um passaporte brasileiro, mas uma única pergunta sobre o Brasil destruiu seu disfarce e revelou um segredo sombrio que o mundo precisa conhecer. A verdade chocante sobre o poder do passaporte brasileiro que a mídia esconde. E porque o espírito de um povo é a única coisa que o dinheiro jamais poderá comprar. No Aeroporto Internacional de Miami, conhecido como MIA, um portal vibrante que recebe mais de 150 mil almas todos os dias, o mundo inteiro parece se encontrar. É um mosaico humano em constante movimento. Passaportes de todas as cores, vermelhos, pretos, verdes, são apresentados nos balcões, cada um carregando histórias de continentes distantes. Empresários internos caros, aventureiros com mochilas surradas, famílias ansiosas por férias. Um turbilhão de idiomas e culturas se choca e se mistura sob as luzes frias do terminal. Este é o portão de entrada para a América, mas para Mike, era a linha de frente de uma guerra silenciosa. Aos 58 anos, Mike era um veterano. Com mais de 3 décadas como oficial de imigração, ele era um perito em decifrar pessoas. Seus olhos, afiados como os de uma águia, e uma intuição forjada em incontáveis interrogatórios, permitiam que ele visse além das aparências. Um ligeiro tremor na pálpebra, uma gota de suor na testa, uma inflexão estranha na voz. Para Mike, esses eram sinais mais reveladores do que qualquer documento. Ele conseguia farejar uma mentira a metros de distância. Contudo, nos últimos anos, seu trabalho havia se tornado um fardo esmagador. O mundo estava mais instável, e com isso, o fluxo de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos por meios ilícitos havia se transformado em uma avalanche. Passaportes falsificados, histórias de vida inventadas, membros de organizações criminosas se passando por turistas. Todos os dias ele encarava o pior da natureza humana, e seu coração, antes aberto, foi se fechando, camada por camada, até se tornar uma pedra de cinismo. Não se pode confiar em ninguém era um mantra sombrio que ecoava em sua mente. Sua alma estava exausta. Mas havia uma exceção. Um pequeno oásis em seu deserto diário. Um momento de alívio que ele aguardava com uma esperança secreta, quando um passaporte de capa azul escura com as estrelas do Cruzeiro do Sul era colocado em seu balcão. Quando vejo o passaporte brasileiro, é minha hora do café, ele costumava dizer a um colega. Por quê? Brasileiros, argentinos, colombianos. Não são todos parecidos, o colega mais jovem retrucava com ignorância. Mike apenas sorria. Anos de experiência haviam lhe ensinado o que nenhum manual poderia explicar. Os viajantes brasileiros tinham algo diferente. Seus documentos eram quase sempre impecáveis, os formulários de declaração preenchidos com um cuidado que beirava a arte. Eles se aproximavam do guichê já com tudo em mãos, organizados, prontos. Respondiam às perguntas com uma honestidade direta, sem tentar enganar ou esconder informações. E, acima de tudo, era o comportamento deles. Eram alegres, mas respeitosos. Falavam alto entre si, mas baixavam o tom ao se dirigir a ele. E ao final do processo, um sorriso genuíno e um obrigado, senhor, eram quase garantidos. Se todos fossem como os brasileiros, Mike pensava, este trabalho seria um paraíso. Ah, um voo do Brasil. Pelo menos um pouco de paz, ele murmurou para si mesmo naquele dia, olhando a lista de chegadas. Mas sua esperança seria brutalmente despedaçada. Do meio da fila, um som agudo e irritado cortou o burburinho do saguão. Ah, e não me empurra! Que lerdeza para essa fila andar, meu Deus! A voz, uma mistura estridente de português com um sotaque indecifrável, fez Mike erguer os olhos. O que ele viu o deixou perplexo. Havia uma mulher, de uns 30 anos, que se destacava na multidão como uma nota dissonante em uma sinfonia. Cabelos negros, longos e perfeitamente escovados. Óculos de sol enormes que escondiam metade do seu rosto. E roupas que gritavam grife a quilômetros de distância. Ela falava aos berros em seu smartphone no modo viva voz, enquanto arrastava uma mala gigantesca com a outra mão, batendo sem cerimônia no calcanhar da pessoa à sua frente. Quando o homem se virou com uma expressão de dor, ela não pediu desculpas. Apenas revirou os olhos e o fuzilou com o olhar. Que barulhenta! Mas que diabos é aquilo? Mike franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação. A atitude dela era tão grosseira que as outras pessoas na fila se afastavam instintivamente, criando um vácuo ao seu redor. Finalmente chegou a sua vez.
Ela parou diante do guichê de Mike, retirou os óculos de sol com um gesto teatral e com o queixo erguido, olhou para ele de cima a baixo. Olá, sou brasileira. É isso que você quer, não é? E então ela fez algo que fez o sangue de Mike gelar. Ela tirou o passaporte azul sobre o balcão. O som seco do documento batendo na superfície de metal ecoou no silêncio que se formou. Mike piscou, incrédulo. A capa era inconfundível. Era, de fato, um passaporte da República Federativa do Brasil. Não, ela não pode ser brasileira. Um alarme soou dentro da cabeça de Mike. 30 anos de experiência gritavam que algo estava terrivelmente errado. A aparência era de uma mulher sul-americana. A maquiagem era impecável. À primeira vista poderia passar por uma turista rica do Brasil. Mas a energia que ela emanava, a aura de arrogância e desprezo, era a antítese de tudo o que ele conhecia sobre aquele povo. E um fato era irrefutável: brasileiros não jogam seus passaportes. Para eles, aquele documento é um tesouro, um símbolo de identidade, e eles são ensinados desde cedo a tratar documentos oficiais com respeito. A atitude dela era uma anomalia, uma aberração. Naquele momento Mike ainda não sabia, mas a pergunta que ele estava prestes a fazer iria expor não apenas uma farsa, mas um submundo sombrio de crime internacional. Ele pegou o passaporte com calma. O nome era Fernanda Oliveira. A foto correspondia perfeitamente ao rosto à sua frente. O holograma de segurança, o chip eletrônico. Tudo passava como autêntico nos scanners. O documento era, para todos os efeitos, um passaporte brasileiro legítimo e perfeito. Qual o propósito da sua visita? Mike perguntou, mantendo a voz profissional. Turismo, óbvio. E compras? Vou para Beverly Hills, ela respondeu com desdém, mascando um chiclete de boca aberta. Seu inglês era fluente, mas carregado com um sotaque forte e metálico que ele não conseguia identificar. E o período de permanência? 2 semanas. Já tenho a passagem de volta. Olha aqui, ela enfiou a tela do celular na cara dele. Tudo estava em ordem. Documentos, passagem e reserva de hotel. Em uma situação normal, ele carimbaria o passaporte e diria: tenha uma boa viagem. Mas a mão de Mike não se moveu. Sua intuição, sua aliada de 3 décadas, berrava: não a deixe passar. Senhora Oliveira, pode me acompanhar a uma sala reservada, por favor? Apenas algumas perguntas adicionais. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente do tédio para a fúria. O quê? Por quê? Meus documentos estão perfeitos. Você sabe com quem está falando? É apenas uma verificação de rotina. Peço sua cooperação. Não. Estou com pressa. O carro que mandei me buscar já está esperando lá fora. Ela começou a gritar. A intensidade da sua raiva, a explosão de emoção descontrolada. Essa mulher não é brasileira. A suspeita de Mike se solidificou em certeza. Ele chamou um segurança e, quase à força, a conduziu para uma sala lateral. Lá dentro, a atitude dela não mudou. Cruzou as pernas, os braços e fuzilou Mike com o olhar. Isso é uma violação dos meus direitos. Vou chamar meu advogado. Vou ligar para a Embaixada do Brasil. Ela disparava as ameaças em um ritmo frenético. Mike calmamente olhou para o passaporte dela novamente. O local de nascimento indicado era Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ah, interessante. Ele pensou. Mike tinha um segredo que ela não conhecia. 10 anos antes, ele tirou umas férias raras e viajou com a esposa pelo Brasil. Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu. Ele se apaixonou pela cultura, pela música, pela geografia diversificada. Ele conhecia o Brasil muito além do que um turista médio conheceria. E ali, naquela sala estéril, o contra-ataque silencioso do veterano oficial de imigração estava prestes a começar. Mike abriu a boca lentamente. Senhora Oliveira, então você é do Rio de Janeiro? Sim, sou carioca. Algum problema? Ela respondeu, impaciente. Mike sorriu internamente. Rio de Janeiro? É um lugar maravilhoso. Estive lá uma vez a turismo, ele disse, com uma falsa expressão amigável. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias. Uma paisagem deslumbrante. É uma cidade linda. Agora pode parar com essa conversinha e me deixar ir? Ela não queria papo. Mike, fingindo mudar de assunto, armou a primeira armadilha. Morando no Rio, você deve ir muito a Manaus para almoçar nos fins de semana, não é? O metrô para lá é tão rápido, facilita bastante. Era uma pergunta absurda, uma armadilha geográfica óbvia.
A distância entre Rio de Janeiro e Manaus é de mais de 4.000 quilômetros, separados pela maior floresta tropical do mundo. Não existe um metrô, e a viagem levaria dias por terra ou horas de avião. Qualquer brasileiro, até mesmo uma criança, saberia disso. A resposta lógica seria uma risada, o senhor está louco? Ou, são milhares de quilômetros de distância. Mas a resposta dela foi outra. Ah, sim, vou sempre. O metrô é ótimo, super rápido. Gosto de ir lá almoçar um peixinho. Naquele instante, os olhos de Mike brilharam com uma luz fria e cortante. Metrô do Rio para Manaus. Ela não tinha a menor noção da geografia do país que dizia ser seu. Ele agora tinha certeza, ela era uma fraude. Mas ele ainda não a confrontou. Isso poderia ser alegado como um engano, um lapso. Ele precisava de algo mais. Uma prova definitiva. Haveria uma pergunta que todo brasileiro sabe, mas que um estrangeiro jamais conseguiria responder? Mike vasculhou as gavetas de sua memória. E então ele se lembrou de uma figura icônica do folclore, algo que toda criança brasileira ouve desde o berço. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. É mesmo? Manaus também é incrível. Mike continuou a conversa com um rosto impassível. A propósito, o Brasil tem tantas histórias folclóricas interessantes, não é? E o que eu tenho a ver com isso? É que minha filha está fascinada pela cultura brasileira. Outro dia, ela estava lendo sobre uma figura chamada Saci Pererê. Saci Pererê. As sobrancelhas dela se moveram ligeiramente. Isso, Saci Pererê. Uma história bem famosa, certo? Claro que conheço. É aquele menino de uma perna só que pula por aí, não é? Ela disse com um ar de superioridade, como se tivesse estudado a lição. O básico ela sabia, mas agora vinha o golpe de mestre. Mike se inclinou para a frente, fingindo estar genuinamente curioso. Minha filha me perguntou uma coisa e eu não soube responder. O Saci Pererê, ele era um cara de 3 pernas que dirigia uma Ferrari e distribuía dólares para as crianças, certo? O silêncio na sala foi pesado. Mike observou-a atentamente. Ele sabia que o Saci Pererê real é um menino negro de uma perna só, com um gorro vermelho e um cachimbo, conhecido por suas travessuras na floresta, não por sua riqueza material. A pergunta de Mike era um insulto à inteligência de qualquer brasileiro. Se ela fosse genuína, riria na cara dele, o corrigiria imediatamente com um claro que não. Ele é um moleque travesso. Mas ela hesitou. Por uma fração de segundo, seus olhos vagaram pela sala, buscando uma resposta. Mike não perdeu aquele momento. Ele viu a confusão, o suor brotando em sua testa. E então, com uma confiança forçada, ela disparou, isso mesmo. É ele. Ele era muito rico e dava muito dinheiro para todo mundo. O tempo parou para Mike. Um personagem do folclore brasileiro, um símbolo da cultura popular, transformado em um playboy que distribuía dólares. A resposta era tão absurdamente errada, tão grotesca, que ele teve que se segurar para não rir. Ele continuou, aplicando o golpe final. Ah, entendi. E ele dava dinheiro para seus amigos animais se juntarem a ele, não é? Tipo, para o cachorro, o macaco e... Qual era o outro mesmo? O panda? Sim, o panda, ela confirmou, agora totalmente segura de sua mentira. Aquilo foi a gota d'água. Um panda no folclore brasileiro. Uma figura cultural que representa a malandragem e a conexão com a natureza, reduzida a uma questão de dinheiro. Era mais do que uma resposta errada, era um sacrilégio cultural. Mike se levantou lentamente e sua voz saiu fria como gelo. A farsa acabou. A senhora não é brasileira. O que você está dizendo? Olhe meu passaporte. Sou brasileira sim, ela gritou, ficando vermelha de raiva. O passaporte pode ser autêntico, obtido de forma fraudulenta ou uma falsificação de altíssimo nível. Mas a pessoa por trás dele é uma fraude completa, disse Mike. Isso é um ultraje. É discriminação. Onde estão suas provas? Vou te processar. Provas. Mike continuou, a voz calma, mas carregada de poder. Que brasileiro pega o metrô do Rio para Manaus? Que brasileiro conhece um Saci Pererê de 3 pernas, que dirige uma Ferrari, distribui dólares e tem um panda como amigo? E acima de tudo, que brasileiro tem essa sua atitude? O povo brasileiro que eu conheço não grita com os outros. Não fura fila e, acima de tudo, é um povo orgulhoso de sua cultura e de sua história. Seu comportamento, senhora, é o oposto de tudo que representa a alma brasileira.
Atingida em cheio, ela ficou pálida como cera, os lábios tremendo. Não, não é verdade. Eu sou. Sua voz falhou. No momento seguinte, em um ato de puro desespero, ela meteu a mão na bolsa. É dinheiro que você quer? Eu tenho. 10 mil dólares. Não, 20 mil. É seu, só me deixe ir. Ela jogou maços de notas sobre a mesa. Tarde demais. E essa é a sua confissão final, Mike disse, olhando para ela com pena. Tentar resolver tudo com suborno. Essa atitude era a prova cabal de que ela não entendia nada sobre o caráter que tentava imitar. Um brasileiro, mesmo encurralado, teria um orgulho, uma dignidade que o impediria de chegar a esse ponto. Mike apertou o botão do interfone. Chame a segurança. Tem uma mulher aqui sob suspeita de entrada ilegal e tentativa de suborno. Espere. Por favor, eu não tenho para onde voltar. 30 mil. 50 mil. Ela chorava e gritava, empilhando mais dinheiro sobre a mesa. Mas Mike já não olhava para ela. Os seguranças chegaram e a levaram à força. Enquanto era arrastada, ela ainda berrava, eu sou rica. Eu sou alguém importante. Por que isso está acontecendo comigo? Não havia arrependimento, apenas a indignação de quem acreditava que dinheiro e poder poderiam comprar o mundo. A calmaria voltou à sala. Mike sentou-se pesadamente exausto. Em sua mão o passaporte azul. Que circo de horrores, ele suspirou. Mas a investigação que se seguiu revelaria uma verdade ainda mais chocante e sinistra. Ela não era brasileira. Era membro de uma organização criminosa de um país asiático, especializada em um novo e aterrorizante tipo de crime. Em seu país, uma palavra se tornara moda. Hanshui, que significa a ciência de correr, ou, em outras palavras, a arte de fugir da nação. Milionários, fugindo de um regime opressor e de uma economia em colapso, buscavam desesperadamente uma nova vida no Ocidente. O problema era que o passaporte de seu país era fraco, dando acesso a poucos países sem um visto rigoroso. E então eles descobriram a chave de ouro, o passaporte mais cobiçado no mercado negro, o brasileiro. Por quê? O passaporte brasileiro não é o que mais abre portas no mundo, mas possui um poder único, a diversidade do povo brasileiro. O Brasil é um caldeirão de raças e etnias. Brancos, negros, asiáticos, indígenas, pardos. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderia se passar fisicamente por um brasileiro. Era o disfarce perfeito. A organização criminosa explorava essa bela característica do Brasil. Eles roubavam ou obtinham passaportes brasileiros verdadeiros e então, através de cirurgias plásticas, moldavam o rosto de seus clientes, para que se parecessem com a foto do documento. Ela havia pago quase 300 mil dólares por aquele pacote, passaporte, cirurgia e treinamento. Por que se passar por brasileira? Um investigador perguntou a ela. Sua resposta foi arrepiante, porque com o passaporte brasileiro, o mundo te recebe de braços abertos. Ninguém suspeita. Ninguém te trata mal. Ser brasileiro é um selo de qualidade. Vale cada centavo. Suas palavras, de certa forma, eram verdadeiras. O selo de qualidade brasileiro não foi comprado, foi conquistado. Foi construído ao longo de décadas, por cada brasileiro que viajou para o exterior e se comportou com honestidade, com respeito, com alegria. Uma reputação de um povo que não comete crimes, que não fica ilegalmente, que respeita as regras locais. Aquele passaporte azul continha a confiança do mundo inteiro, uma confiança regada com o suor e a integridade de gerações. E aquela organização estava tentando roubar isso. A apropriação indébita da alma brasileira foi como Mike descreveu no relatório. Para cada fraude como ela poderiam existir centenas. E cada crime que eles cometessem seria registrado como um crime cometido por um brasileiro, manchando a reputação de 200 milhões de pessoas honestas. A investigação revelou que a quadrilha era responsável por mais de 500 casos nos últimos 5 anos, um negócio de bilhões de dólares. Mike sentiu um peso no coração. Proteger a confiança no povo brasileiro não é trabalho apenas deles. É nosso trabalho também. Uma vez que a confiança é perdida, recuperá-la é quase impossível. De volta ao seu guichê, a fila ainda era longa. Ele estava exausto, e a escuridão do cinismo ameaçava consumi-lo novamente. Foi então, ao chamar o próximo, que uma família de 4 pessoas parou à sua frente. Pai, mãe, um menino e uma menina pequenos. Eles haviam esperado pacientemente durante toda a confusão, sem reclamar.
Assim que Mike ergueu o olhar, o pai, com um rosto humilde, disse em um inglês hesitante: "Desculpe pelo transtorno, senhor." Mike ficou sem palavras. Eles não tinham feito nada de errado. Foram eles que tiveram que esperar. E, no entanto, a primeira palavra que saiu de sua boca foi um pedido de desculpas, uma demonstração de empatia. O pai entregou os 4 passaportes, todos juntos, já abertos na página da foto, para facilitar o trabalho de Mike. Um gesto pequeno, mas de uma consideração imensa, um contraste brutal com o passaporte atirado pela impostora. As crianças, ao perceberem o olhar de Mike, deram um sorriso tímido e fizeram uma pequena reverência com a cabeça. "Bom dia, senhor", disseram em uníssono. Naquele momento, a nuvem negra que pairava sobre o coração de Mike se dissipou. A luz entrou. É isso, ele pensou. Esse é o calor humano. É isso que eles não podem fabricar. A impostora podia copiar a aparência, comprar as roupas, mas jamais poderia replicar aquilo: a dignidade, o respeito, a humildade, o calor no olhar, aquele brilho que vinha de dentro. Aquela era a verdadeira alma brasileira. "Sem problemas." "Nenhum problema", Mike respondeu, e pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno se formou em seu rosto. Ele verificou os documentos que estavam, como esperado, perfeitos. Mas ele já sabia. A aura que aquela família emanava era a mais pura autenticidade. "Turismo?" ele perguntou. "Sim, vamos para a Disney. As crianças estão muito ansiosas", a mãe respondeu, com um sorriso que iluminou o ambiente. Mike carimbou os passaportes. "Tenham uma ótima viagem. Façam memórias maravilhosas com seus filhos." Então a família inteira se inclinou em um gesto de agradecimento. "Muito obrigado. Com licença. Tchau." As crianças imitavam os pais, se curvando de forma desajeitada e adorável. Enquanto observava a família se afastar feliz e unida, Mike se virou para o colega. "Você viu? Aqueles são os verdadeiros." O colega assentiu maravilhado. "Sim, é totalmente diferente. Parece que até o ar ficou mais limpo." E era verdade. A atmosfera pesada do local havia se transformado. A passagem daquela única família havia mudado tudo. Porque a dignidade é contagiante. As outras pessoas na fila que haviam testemunhado a cena pareceram se endireitar, ajustar a postura, como se tivessem sido inspiradas. Esse é o poder da autenticidade. Os falsos usam dinheiro e arrogância para abrir caminho. Os verdadeiros, apenas com sua presença, melhoram o mundo ao seu redor. Em seus 30 anos de carreira, Mike havia visto de tudo. Mas a média de decência, de integridade, que ele via no povo brasileiro era algo que sempre o surpreendia. Não era coincidência. Era o resultado de valores passados de geração em geração: o respeito ao próximo, a importância da família, a honestidade. Naquela noite, ao final de seu turno, Mike escreveu em seu diário de trabalho: "Hoje, desmascarei uma fraude de passaporte. Mas também encontrei uma família brasileira autêntica. O comportamento deles me fez ter uma nova certeza: a dignidade não pode ser provada por nenhum documento. Pois é a própria ação que a revela." Seu coração estava em paz. A alegria de encontrar o verdadeiro superou a amargura de ter sido quase enganado pelo falso. Sua última anotação do dia foi a lição mais importante que aprendeu em toda a sua vida: o passaporte certifica a nacionalidade, mas o comportamento certifica a alma. Não importa quão perfeita seja a falsificação, a essência de uma pessoa sempre transparece em seus menores gestos. A história daquela mulher não era apenas sobre um crime de imigração. Era um símbolo de como a confiança no Brasil é valiosa, e de como existem aqueles que tentam desesperadamente roubá-la. O passaporte brasileiro é forte não por poderio militar ou econômico, mas porque cada brasileiro, ao longo da história, agiu como um embaixador de seu povo, construindo uma reputação tijolo por tijolo. Chegar na hora, devolver uma carteira perdida, tratar os outros com respeito, sorrir para um estranho. Essas pequenas coisas que parecem banais, são o alicerce de um tesouro nacional. Eles se aproveitam dessa confiança, achando que, com o passaporte em mãos, receberão o tratamento especial reservado aos brasileiros. Mas, como este caso provou no final, não são os documentos que são julgados, mas as pessoas. A beleza exterior pode ser copiada, mas o calor humano, a alma brasileira, essa ninguém pode roubar. E é por isso que Mike continua em seu posto no aeroporto de Miami. E toda vez que um passaporte azul com as estrelas do Cruzeiro do Sul é colocado em seu balcão,
Ele sorri discretamente e pensa: bem-vindo. O mundo precisa de mais gente como vocês. Em seus olhos não há mais suspeita. Apenas respeito. Porque ele sabe que por trás daquele documento, existe uma confiança inestimável e um orgulho que jamais perderá seu brilho. A verdadeira alma de um povo.